Jeitinho brasileiro para desviar e ocultar patrimônio na separação e a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Que trem é esse? Pois bem, nós sabemos que muitos casais ficam juntos, constroem patrimônio e lá pelas tantas, quando vão se separar, um deles começa a ocultar e desviar patrimônio para fraudar a partilha de bens. Geralmente em processos de divórcio, de dissolução de união estável e até mesmo de alimentos, um dos cônjuges ou companheiro começa a desviar o patrimônio ou ocultá-lo para fraudar a partilha de bens ou para esconder a sua real condição econômica de modo a pagar menos pensão alimentícia. Para tais situações, o STJ entende que a desconsideração inversa da personalidade jurídica poderá ocorrer nas hipóteses em que um dos cônjuges ou companheiro se utiliza de uma pessoa jurídica para desviar e ocultar patrimônio ou para esconder a sua real condição econômica de modo a induzir a justiça a erro e pagar menos de pensão alimentícia. E o que é a desconsideração inversa da personalidade jurídica? Primeiro vamos entender que uma pessoa jurídica é diferente das pessoas físicas dos seus sócios. A pessoa jurídica responde pelas suas dívidas. Essas dívidas, em tese, não vão para a pessoa dos sócios. Assim como a pessoa jurídica ela tem seu patrimônio próprio e esse patrimônio pertence à pessoa jurídica e não pertence aos seus sócios. Então é importante fazer essa diferenciação. A pessoa jurídica é diferente da pessoa dos seus sócios. Esclarecido isso, vamos entender primeiramente o que é a desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração normal, ainda não estou falando da desconsideração inversa. O nosso Código Civil prevê que, se uma empresa for utilizada para fins ilícitos, com desvio do objeto social, confusão patrimonial ou abuso de personalidade, é possível fazer a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que o sócio seja responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas pela sociedade. Ou seja, o sócio e o seu patrimônio particular poderá responder pelas obrigações assumidas e não cumpridas pela empresa. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu abro uma empresa tão somente para contrair dívidas, contratar empréstimos, e essa empresa não paga esses empréstimos. E todo esse dinheiro que essa empresa acabou pegando com terceiros, eu passo para minha pessoa física. Nesse caso, existe claramente confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. Nesse caso, é possível que a Justiça determine a desconsideração da personalidade jurídica para chegar na minha pessoa física e no meu patrimônio. Já na desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de se tirar o manto da pessoa jurídica para se chegar na pessoa física, se tira o manto da pessoa física para se chegar na pessoa jurídica para a qual existe a suspeita de desvio patrimonial com o fito de fraudar a partilha de bens ou ocultar informações importantes de renda de quem deve pagar pensão alimentícia. Então, quando que isso acontece dentro das relações familiares? Quando existe suspeita de ocultação ou desvio patrimonial para fraudar a partilha de bens, ou seja, quando um dos cônjuges ou companheiro usa da pessoa jurídica para desviar ou ocultar patrimônio, ou, por exemplo, quando um cônjuge ou companheiro, percebendo que o casal vai se separar, vende suas cotas sociais de modo ficto para burlar a partilha de bens. O objetivo dessa medida é afastar momentaneamente o manto que separa os patrimônios da pessoa física e da pessoa jurídica, para assim levantar o véu da pessoa jurídica e se chegar naquele patrimônio que na verdade pertence ao casal e deve ser regularmente partilhado por ocasião do divórcio ou da dissolução da união estável. E também essa medida é muito eficaz quando acontece a ocultação de informações para se pagar menos pensão alimentícia.
Essa situação acontece muito. O genitor que tem que pagar os alimentos, ele esconde o seu real potencial econômico por detrás da pessoa jurídica. Ele praticamente não utiliza mais seu CPF e passa tudo para o CNPJ da empresa. Além disso, ele recebe tão somente um prolabore ínfimo. Essas medidas são utilizadas para induzir a justiça a erro e fazer com que aquele genitor que tem que pagar os alimentos pague menos do que o devido. Nesse caso, é possível requerer a desconsideração inversa da personalidade jurídica para se chegar no real potencial econômico do genitor que tem que pagar pensão alimentícia aos filhos ou ao outro cônjuge ou companheiro. E quem pode requerer essa medida? A legitimidade para requerer a desconsideração inversa da personalidade jurídica é do parente lesado, independentemente dele ser sócio ou não, porque a legitimidade não decorre da condição de sócio, mas sim de cônjuge ou companheiro lesado na suspeita de desvio ou ocultação patrimonial. Ou seja, fica aí um aviso importante tanto para quem quer ocultar patrimônio quanto para quem é lesado por uma medida como essa. A Justiça tem meios e instrumentos eficazes para se chegar no real patrimônio a ser partilhado e também na real condição daquele genitor que tem que pagar alimentos ao filho ou ao outro cônjuge ou companheiro. Certo, pessoal? Vou deixar aqui o link de um vídeo na qual eu falo sobre todos os regimes de bens. Assistam lá.